Olá, dando continuidade aos comentários sobre a crase com o artigo, hoje nós vamos falar dos nomes próprios femininos e vamos falar dos pronomes. Nome próprio feminino admite artigo? Sim ou não? Pronome admite artigo? Sim ou não? São essas as respostas que teremos agora. Vamos começar com os nomes próprios femininos. O que são nomes próprios femininos? Muito bem, Atanagildetina, Radegondes, Ermengarda, Pasqualina, Anne, são todos nomes próprios femininos, não é? Os nomes próprios femininos admitem ou não artigo? Como você trata, por exemplo, a sua mãe? Ah, Aguinaldo, eu não chamo a minha mãe pelo nome próprio, eu chamo de mãe. Tá bom, sua irmã. Ah, eu não trato a minha irmã, eu não gosto dela. Tá bom, a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. Aí está, brincadeira, a gente gosta da irmã sim, tá certo? Vamos ver o nosso primeiro slide. Com nomes próprios femininos, o uso do artigo é facultativo. Facultativo quer dizer o quê? Que eu posso usar ou não, não é isso? Então, veja aí. Maria esteve aqui. A Maria esteve aqui. Eu posso ou não usar artigo. Amo a Atanagildetina, ou então amo a Atanagildetina. Confio em Anne, ou confio na Anne. As duas formas são corretas. Agora, qual a diferença em dizer Maria esteve aqui e a Maria esteve aqui? Aí alguém responde, não há diferença, a única diferença é que você colocou ou não artigo. Há diferença significativa sim. É mais uma questão semântica do que uma questão sintática. Os nomes próprios podem ser usados com ou sem artigo. E não só os femininos não, hein? Os masculinos também. Quando eu digo, João é morador do apartamento 15. Sem artigo. Vamos colocar artigo? O João é o morador do apartamento 15. A questão sintática não é importante, mas a questão semântica é. Por quê? Porque muda um pouquinho a nuance da frase, o sentido da frase. Quando eu digo João é morador do apartamento 15, eu não coloquei artigo. Eu estou expressando formalidade. Eu até sei quem é o João, mas eu não tenho familiaridade com ele. Agora, quando eu digo o João é o morador do apartamento 15, eu coloquei artigo. Quando eu coloco artigo diante de um nome próprio, eu estou expressando familiaridade. Então, se eu digo Maria esteve aqui, eu não tenho intimidade alguma com a Maria. Quando eu digo a Maria esteve aqui, eu tenho, então, alguma familiaridade com ela. Vamos ver de novo as nossas frases? Veja aí. Amo a Atanagildetina. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, nesta frase, então, não seria melhor dizer amo a Atanagildetina? É mesmo. Mas a Atanagildetina sabe que eu amo ou não? Ou eu amo escondido? Perceberam? Há essa possibilidade. Se eu amo escondido, se ela nem sabe que eu existo, que era assim lá no colegial, quando eu paquerava a Atanagildetina, ela nem tinha noção da minha existência. Aí eu digo, amo a Atanagildetina, mas eu não tenho familiaridade com ela. Aí o dia que ela me viu, que ela se apaixonou por mim à primeira vista, aí não nos largamos mais. Aí hoje eu digo, amo a Atanagildetina, que eu tenho alguma intimidade com ela. Não muita, porque ela é braba. Vamos lá, confio em Anne. Eu até sei quem é a Anne, mas não tenho familiaridade com ela. Confio na Anne. Eu tenho alguma familiaridade com ela. Agora uma pergunta. A gramática sabe quem conhece e quem não conhece a Atanagildetina? Não. A gramática sabe quem conhece e quem não conhece a Anne? Não. A gramática sabe quem tem ou quem não tem intimidade com a Maria? Não. Por isso a gramática deixa o uso do artigo facultativo. Se você não tem familiaridade com aquela pessoa, com aquele nome próprio, você não usa artigo diante do seu nome. Se você tem familiaridade com aquela pessoa, com aquele nome próprio, então você usa artigo diante do seu nome. Isso reflete, então,
na crase, no emprego do acento grave. Veja aí, refiro-me à Pasqualina e refiro-me à Pasqualina. Aguinaldo, você leu os dois do mesmo jeito? Sim, já avisamos isso. A leitura da crase não existe, não é? A leitura é a mesma, com ou sem acento grave. A crase só existe na escrita. Então, para facilitar a nossa vida, de vez em quando a gente lê assim, refiro-me à Pasqualina. Mas essa leitura, já avisei, não existe, hein? O que é esse a que aparece aí nessas frases? Na primeira frase, o verbo referir-se pede preposição, não pede? Pede. Então, eu tenho aí a preposição a. Ah, na segunda também, Aguinaldo. Isto mesmo. Então, eu tenho preposição na primeira e preposição na segunda. Na primeira eu coloquei acento grave? Não. Então, esse a é só preposição. Eu não coloquei artigo para Pasqualina. Na segunda eu coloquei o acento grave, não coloquei? Esse acento grave não representa a fusão de vogais idênticas? Sim, então aqui existem duas coisas, uma preposição e um artigo. Ora, 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 ora. Que lei eu posso tirar daqui então? Na primeira não há artigo, na segunda existe artigo, não é isso? Então o que eu posso perceber é o seguinte, se eu não conheço a Pasqualina, não coloco acento grave diante do seu nome. Agora, se eu conheço a Pasqualina, crase nela. Olha, sem maldade, hein? Isso daqui é gramática. Então, se eu conheço a Pasqualina, coloco o acento grave no a que precede o seu nome. Melhorou, não é? Se eu não conheço a Pasqualina, eu não coloco o acento grave. Ao não colocar o acento grave, eu estou eliminando o artigo. Aí alguém vai lembrar de uma aula do passado e vai dizer, mas Aguinaldo, você não falou que todo a diante de substantivo feminino concordando em número era sempre artigo? Falei, mas depois numa outra aula eu avisei. Crianças, nem sempre o a diante de substantivo feminino concordando em número é artigo. Às vezes eu posso usar um a preposição diante de um nome feminino para indicar generalização. Substantivos comuns sem artigo, generalização. Com artigo, particularização. Substantivos próprios, que são esses de que estamos falando. Sem artigo, formalidade. Com artigo, familiaridade. Anote isso aí. Você está aí com o seu caderno, não está? Aí você diz, Aguinaldo, eu sou moderno, eu estou anotando no computador. Muito bem, nessa caixinha que está aí abaixo de mim. Há uma caixinha abaixo de mim, não há? Que você está anotando? Então anote aí. Sem artigo diante de nome próprio, igual a formalidade. Com artigo diante de nome próprio, igual familiaridade. Tudo bem? Então vamos lá. Veja aí. E se houver um determinante para o nome próprio? Como assim um determinante para o nome próprio? Veja a nossa frase. Refiro-me à Pasqualina do açougue. Não estou falando mais de qualquer Pasqualina, estou? Não, estou falando da Pasqualina do açougue. Esse do açougue aqui não está definindo, não está determinando que Pasqualina é essa. Sim. O que foi que nós combinamos a respeito dos determinantes? Sempre que houver um determinante, o artigo feminino aparece, ou melhor, o artigo definido. Aqui é feminino, poderia ser masculino no outro caso. Então vamos lá. Sempre que houver um determinante, o artigo definido aparece. Não é isso? Se o verbo referir-se pede obrigatoriamente a preposição a, e se o nome está determinado, então obrigatoriamente nós temos uma preposição e um artigo. Se eu tenho uma preposição e um artigo, então crase obrigatória. Que legal! Olha só, se houver um determinante, a crase será obrigatória. Então, recapitulando, com nomes próprios femininos, o artigo é facultativo.
Consequentemente, a crase aqui é facultativa. Se houver um determinante, o artigo é obrigatório. Aí você vai dizer, Aguinaldo, então não era melhor, em vez de você dizer com nomes próprios femininos o uso do artigo é facultativo, não era mais fácil você já dizer com nomes próprios femininos a crase é facultativa? Não. Por que não? Simples. Vejam aqui esse amo a Tanagildetina. Ora, 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 ora. Esse a que aparece aqui é um artigo, não é? É. Aqui está. Como é que eu sei? Ora, porque diante de nome próprio feminino eu posso ou não usar artigo. Agora, haverá crase aqui? Jamais, nunca, em hipótese alguma. Por que não? Ora, porque a Tanagildetina aqui é o objeto direto do verbo amar. O verbo amar não pede preposição, então jamais haverá crase. Percebeu? Se eu digo, diante de nome próprio feminino, a crase é facultativa, o que é que vai acontecer com pessoas distraídas? Já vão colocar crase em todo o A. Vão pegar a frase a Maria é linda e já vão colocar crase na Maria. Não é isso? Vão ver a frase lá, beijei a Radegondes na face, já vão colocar crase na Radegondes. Mas não, a Maria é bonita, esse A é só artigo, porque Maria é sujeito, e sujeito nunca vem preposicionado. Beijei a Radegondes, esse A é só artigo, porque o verbo beijar não pede preposição. Amo a Tanagildetina, esse A é só artigo, porque o verbo amar não pede preposição. Então por isso que eu não vou dizer que a crase é facultativa. A maioria das pessoas pensa assim, diante de nome próprio a crase é facultativa. Não, nós de agora em diante, nós já somos quase doutores em crase, não é isso? Nós vamos dizer, diante de nome próprio, o artigo é facultativo. Pronto, facilita tudo. Se o verbo pede preposição e você quer colocar um artigo no nome próprio, aí sim a crase surge. Não fica muito mais óbvio deste jeito? Fica. Então vamos recapitular de novo, pela terceira vez. Veja aí. Diante de nome próprio feminino, o artigo é facultativo. Se o verbo pede preposição, então a crase torna-se facultativa. Se houver um determinante, o artigo é obrigatório. Se o verbo pede preposição, a crase também se torna obrigatória. Muito fácil, muito simples, não é? Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, continuando as nossas explanações. Nós falamos que diante de nome próprio feminino, o artigo é facultativo, mas se houver um determinante, o artigo passa a ser obrigatório. Porém, nossa, tem porém ainda, Aguinaldo? Tem. Essa mulherada dá trabalho, né? Mas a gente gosta de ter trabalho. Então, vamos ver aí. Porém, com personagem histórica ou mitológica, nunca, perceberam que aqui está escrito nunca? Pois é, nunca quer dizer nunca. Nunca haverá artigo. Como não, Aguinaldo? Simples. Vejam aí, refiro-me a Maria Antonieta. Já ouviram falar em Maria Antonieta, não ouviram? Sim. Quem foi Maria Antonieta? Isso mesmo, rainha da França, século XVIII. Não foi ela que perdeu a cabeça por causa de um jovenzinho? Sim, chamado Guilhotin, não é isso? O cara inventou a guilhotina que a decapitou. Ah, vamos melhorar, senão depois alguém aí que estuda história, alguém formado em história vai dizer, o Aguinaldo não sabe a história da Revolução Francesa. O doutor Guilhotin era um médico francês e ele estava muito preocupado com os métodos de execução na corte francesa. Por quê? Enforcamento, isso e aquilo. Eram métodos muito dolorosos, muito. Então, o que aconteceu? Ele pensou em um aparelho que fizesse a decapitação da maneira mais rápida e eficiente possível para que o executado passasse desta para melhor ou pior, sem sentir dor alguma. Então, o doutor Guilhotin, não é isso? Pensou naquele aparelho, e aí aquele aparelho acabou levando o nome de guilhotina em homenagem a ele. Dizem que é uma morte indolor. Eu pretendo nunca saber se é ou não.
não é isso? Então vamos lá, voltando aqui. Refiro-me a Maria Antonieta. Esse a é só uma preposição. Maria Antonieta é personagem histórica. Faremos uma homenagem a Afrodite. Esse a é só preposição. Por quê? Porque Afrodite é personagem mitológica. Aí vocês vão dizer, e por que isso, Aguinaldo? Simples. Qual é o pré-requisito básico para se tornar personagem histórica? O que é preciso acontecer para que alguém se torne personagem histórico? Morrer. Morrer é o pré-requisito. Quando você é vivo e você se torna famoso, você é uma personalidade notável, certo? Depois que você morre, você vira personagem histórico. E aí não precisa ser famoso nem nada. Todo mundo que morre vira personagem histórico. Então, o pré-requisito básico para virar personagem histórico é morrer. Se Maria Antonieta é uma personagem histórica, ela já morreu. Se ela já morreu, eu posso ter alguma intimidade com ela? Nem quero, não é isso? Então eu jamais colocaria artigo diante do nome Maria Antonieta. Isso é lei. Em personagem mitológica. A personagem mitológica, ela nunca existiu. É mito. Se é mitológica, nunca existiu. Se nunca existiu, eu não posso ter intimidade. Por isso, nunca haverá artigo. É essa a nossa dica para vocês. Com personagem histórica ou mitológica, nunca haverá artigo. Aí você vai dizer, Aguinaldo, e se eu puser um determinante? Refiro-me a Maria Antonieta da França Revolucionária. Se eu disser, faremos uma homenagem a Afrodite, deusa da mitologia grega. Ora. Estamos aqui colocando determinantes, não é? É. Com crase ou sem crase? Sem crase! Sem, isto mesmo. Ao colocar um determinante para Maria Antonieta, ela ressuscitou? Não! Então ela continua personagem histórica. Se ela continua personagem histórica, continua sem intimidade, continua sem artigo. Não é muito lógico isso? Não é muito óbvio? Claro que sim. Então vamos lá. Diante de nome próprio, de personagem histórica ou mitológica, não há artigo, mesmo que haja determinante. Por quê? Porque jamais haverá familiaridade. Ou nunca existiu, porque é mitológica, ou já morreu, porque é histórica. Ficou claro isso? Mas lembre-se, nós estamos falando aqui de nomes próprios. Qual é o tema da aula que apareceu aí naquela faixinha que fica aqui embaixo? Nomes próprios, não é isso? Então, vejam o próximo exemplo. Refiro-me à Rainha Maria Antonieta. Ora. Quando eu digo refiro-me à Rainha Maria Antonieta, a crase está acontecendo com o nome próprio? Não, a crase está acontecendo aqui, olha, entre o verbo referir-se e a palavra rainha. Não tem mais nada a ver com o nome próprio. Faremos uma homenagem à deusa Afrodite. A crase está acontecendo com a palavra Afrodite? Não, está acontecendo com a palavra deusa. Então aqui, olha, existe crase. Aqui existe crase. Por quê? Porque eu não estou tratando mais da crase diante de nome próprio. Eu estou tratando de crase diante de um substantivo comum. Rainha, deusa. Então aí volta para a regra geral. O verbo referir-se pede preposição, a palavra rainha admite artigo. O nome homenagem pede preposição, a palavra deusa admite artigo. Muito legal, não? Então, veja, se você coloca diante do nome próprio, o nome próprio de personagem histórica e o nome próprio de personagem mitológica, não recebe artigo. Mas se você acrescenta o título dessa personagem, ou o título desta personagem mitológica ou histórica, aí o artigo surge para o título, não mais para o nome próprio. Então aí volta para a regra geral. Eu vou até escrever aqui. Regra geral de crase. Por quê? Porque não tem mais nada a ver com o nome próprio. Está claro isso? Está óbvio? Evidente, ululante? Então aí está. Agora é treinar tudo isso, não é? Treinar e lembrar.
Com os nomes próprios, nós podemos ou não usar artigo para indicar familiaridade. E com os pronomes? Pronome também é assunto deste nosso bloco, não é isso? Dessa nossa aula. E aí, pronomes admitem ou não artigo? Vamos ver? Veja aí. Diante de pronome, pode ou não aparecer artigo. Aí você vai dizer, Aguinaldo, então o artigo é facultativo diante de pronome? Não foi isso que eu disse. Se eu disser que o artigo é facultativo, você tira e coloca o artigo a hora que você quiser, não é? É. Agora, quando eu digo que diante de pronome pode ou não aparecer artigo, eu quero dizer, alguns pronomes usam artigo, outros pronomes não usam artigo. É diferente do nome próprio. No nome próprio, eu posso colocar artigo, tirar artigo do jeito que eu quiser. Com pronome, não. Alguns pronomes admitem artigo, outros pronomes não admitem artigo. Veja aí. A mesma garota de ontem voltou hoje. Ah, olha só, a mesma garota de ontem. O pronome mesmo admite artigo. A senhora parece triste. Senhora admite artigo. A outra não me suporta. Isso é frase de sogra, né? Sogra que chama a sua... ela nem dá nome para a sua, ela só diz outra. A sua nora sempre é a outra. A outra. A outra não me suporta. E a outra não suporta a sogra também, né? Sogra é legal, a gente sabe que é. Vamos lá. Na de baixo. Veja aí. Alguém chama por você. O alguém não admite artigo. Ela não quer me ajudar. O ela não admite artigo. Você está linda. Você não admite artigo. Como é que a gente vai saber, então, se existe ou não artigo? Como é que a gente vai saber qual pronome admite e qual pronome não admite artigo? Muito simples. Vamos ver? Aí está. Peguem esta expressão, a pontinhos é bela. Eu vou até fazer aqui um quadrinho bem bonitinho para que ninguém esqueça. A pontinhos é bela, tá certo? Você vai pegar o pronome com o qual você tem dúvida. Ah, será que mesmo admite artigo? Não sei. Será que alguém admite artigo? Não sei. Então você vai pegar esse pronome com o qual você tem dúvida e vai colocar aqui nesta lacuna. Se o pronome couber nesta lacuna, é porque ele admite artigo. Esse a que está aqui na frente é um artigo feminino, não é? É. Se o pronome couber aqui, ele admite artigo. Se o pronome não couber aí, ele não admite artigo. Muito fácil, muito simples, como tudo na língua portuguesa. Esta é uma regra prática que dá certo sempre. Vamos então testar algumas frases. Veja as frases que eu separei para vocês. Falei a ela, falei a senhora, falei a outra, falei a mesma garota de ontem, falei a todas, falei a vossa senhoria. Ora, ora, ora. A minha pergunta é, todos com crase, todos sem crase, o primeiro com, o segundo sem? O que é que você fará? Você vai pegar a expressão a pontinhos é bela, não é isso? A pontinhos é bela. E vai colocar aqui nesta lacuna o pronome com o qual você tem dúvida. Eu escolhi um verbo que pede preposição. Quem fala, fala a, quem fala, fala para, quem fala, fala de, quem fala, fala por. Então, este a que está aqui é sempre preposição. Sempre, 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 sempre. Porque o verbo falar pede a preposição a. Então, falar a. Este a é uma preposição, tá certo? Se este a é uma preposição, em todos eles, então, existe a preposição a. Agora, eu quero que você faça para mim aí o trocadilho. A pontinhos é bela. E aí? Falei a ela é bela? Não, ela não admite artigo. Falei a ela sem crase. Falei a senhora é bela? Sim, a senhora é bela, crase na senhora. Falei a outra é bela? Sim, crase na outra também. Falei a mesma garota de ontem. A mesma garota de ontem é bela? Sim, crase na mesma garota de ontem. Falei a todas é bela? Nossa, esqueci a concordância. As todas são belas. Nossa, ficou pior.
Falei a vossa senhoria. A vossa senhoria é bela? Não. Vossa senhoria é um pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles não são formais? São. Todos eles? Não. Senhor, senhora, senhorita, dona e madame são informais. Mas todos os outros que começam por vossa e sua, esses são formais. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte: pronome de tratamento iniciado por vossa ou sua são sempre formais, por isso eles nunca recebem artigo, consequentemente, nunca recebem crase. Então, anotem isso. Pronomes de tratamento iniciados... Nossa, gente, pelo amor de Deus, faltou um S aqui. Os pronomes de tratamento iniciados por vossa ou sua são sempre formais. Façam esta correção, foi de propósito, tá bem? Os pronomes de tratamento iniciados por vossa ou sua são sempre formais, sempre. Por isso eles nunca admitirão artigo, porque o artigo expressa a familiaridade. Assim sendo, pronome de tratamento iniciado por vossa ou sua nunca receberá crase. Vamos ver de novo? Aí está. Pronome de tratamento iniciado por vossa ou sua são sempre formais. Então, nunca recebem crase. E aí está. Falei a vossa senhoria, então, sem crase. Tudo bem? Sem problema? Eis aí, então, o uso do artigo ou o não uso do artigo com os pronomes. Tá certo? Nós vamos continuar ainda falando de crase com artigo e vamos acrescentar outros assuntos em outros encontros. Até lá!